Olá, turma do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Aproveitaram bastante aí no final de semana, né? Que bom que você está aqui comigo. Nossa aula agora é de segunda-feira, aula de língua portuguesa. Bem, na aula anterior nós falamos sobre três tipos de sujeito, né? Oculto, indeterminado e oração sem sujeito. E também passei alguns exercícios para vocês. É lógico que eu vou passar aqui as respostas. E na nossa aula de hoje vamos falar sobre concordância nominal. Algumas regras bem básicas. Você vai entender por que algumas palavras elas têm que concordar com o sujeito, com o substantivo, tem que concordar também ali com o verbo, tem que fazer a modificação. E aí você vai entender um pouquinho de cada um, né? Adjetivos e tudo mais. Sem mais delongas, vamos para nossas respostas e aí nós vamos entrar nesse assunto. Vamos lá? Vem comigo! Aí vem o número 1, falando assim: analise as orações a seguir. Identifique se o sujeito é oculto ou indeterminado. Depois justifique sua resposta. Certo? Não é somente colocar lá, é sujeito indeterminado. Por que ele é indeterminado? Então vamos lá. A letra A diz assim: define-se o ritmo com a marcação do tempo de uma música. Toda vez que tiver essa, no caso, designação aí, ó, que essa partícula si, certo? Que é o hífen mais o si, você já sabe, né, que é sujeito indeterminado. E aí, no caso, ele vai para a terceira pessoa. Lembra, gente? Sujeito indeterminado, ele sempre vai para a terceira pessoa do singular. Aí tá ali já dizendo, verbo impessoal em terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome oblíquo, sim, certo? Vamos lá. Vamos explicar a noção de harmonia com um exemplo. Nesse caso aí, é um sujeito oculto. Professor, eu não sei como, professor. Estou em dúvida desse negócio de sujeito oculto e indeterminado. Ah, meu Deus, o que eu faço? Calma. Sempre que você tiver dúvida, lembre-se disso. Sujeito oculto são qualquer outro tipo de pessoas gramaticais, exceto a terceira pessoa do singular, certo? E do plural também, tá? Então, exceto eles, os outros, se for eu, tu, nós, vós, no caso, se for esses, são sujeitos ocultos. Então, no caso ali, é oculto porque o sujeito que está oculto ali é o nós, certo? Aí, olha aí, repare as relações entre ritmo, harmonia e melodia. No caso aí, observe lá, esse é um caso bem à parte. Observe, ele é oculto, mas olha lá, o sujeito oculto aí é você. Professor, não existe você na pessoa gramatical. Eu concordo com você em todos os aspectos. Entretanto, o você é considerado na nossa língua portuguesa como o tu. Certo? Tu e você é como se fosse equiparado à mesma pessoa. Então, no caso aí, observe aí a segunda pessoa do discurso com quem se fala. Vamos lá. Estruturaram um mapa conceitual sobre os efeitos sociais da música. Estruturaram. Então, no caso aí, você já observa. Eles estruturaram. Se eu colocasse antes aí do verbo, ficaria eles. No caso, como tem eles, você já sabe que é sujeito indeterminado, porque está na terceira pessoa do plural, certo? Uma dica também, gente, que algumas gramáticas sempre falam a respeito deles, do indeterminado, porque não se sabe quem é. Então fica uma coisa meio que indefinida, ok? Vamos lá. 2. Escreva as orações com sujeito oculto, transformando-as em orações com sujeito indeterminado. Faça as alterações necessárias. Aí vem, fizemos um bom trabalho esta semana. Aí vem aí, fez-se ou fizeram um bom trabalho esta semana, certo? Você pode usar um dos dois verbos aí. Aí vem, inventei uma solução para os problemas de medição do terreno. No caso aí, se você está em dúvida, o oculto seria aí nessa letra B, seria o quê? Eu inventei, certo? Na letra A, fizemos, nós fizemos. Então aí você sempre tem que entender o verbo. Qual é o segredo da frase, turma?
Qual é o segredo da frase? Eu sempre falo isso, o segredo da frase é o verbo. Você encontra o verbo, faz pergunta ao verbo, você consegue encontrar um monte de coisa, ok? Aí vem lá a resposta: inventou-se ou inventaram uma solução para os problemas de medição do terreno. Cumprimos a tarefa no prazo correto. Qual é a pessoa gramatical dessa letra C aí, gente? Como? Não entendi. Nós cumprimos a tarefa, certo? Então aí, cumpriu-se ou cumpriram a tarefa no prazo correto. Aí a número 3, letra 3 é difícil, né? A número 3 está dizendo assim: assinar as orações que não há sujeito. Aí você observa que não há sujeito, são que orações sem sujeito, né, gente? Então, ali é a letra A, a letra C e a letra E. Por que, professor? Porque no caso a letra A está falando de um fenômeno na natureza, né? Infelizmente choveu. Então, se você já sabe que aí nesse caso ele está no sentido realmente literal, né? Então você já sabe. Por que, professor? Está no sentido literal. Choveu de chuva mesmo, normal, é um fenômeno da natureza. Agora é diferente, choveu um hambúrguer, nem tem nenhum filme, né? Então não tem como, né? Houve, aí está na questão do verbo que, gente? Dá mesmo existir ou existe. Existem diversos acidentes se eu trocar o houve pelo existir. Então, no caso, lembra lá, se eu trocar, acontece o que? A oração sem sujeito. E fez calor, que também é um fenômeno da natureza. Então, entre nesses dois casos, você já sabe que são orações sem sujeito. No restante, você encontra o sujeito tranquilamente. Certo, turma? Vamos para o assunto. Concordância nominal, regras básicas. Vamos lá. Na língua portuguesa, a concordância é o meio pelo qual as palavras alteram suas determinações, aí flexões, estabelecendo vínculo umas com as outras, de modo a estruturar uma frase. As frases que se referem ao substantivo devem concordar com ele. Ele quem? O substantivo. Em que, gente? Em gênero e número. Como assim, professor? Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Certo? Quando você ouviu essas duas palavras na língua portuguesa, gênero e número, já lembra-se disso. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Ok? Ok, vamos lá. Seguindo. Observe as palavras destacadas na oração abaixo. Analise o gênero, o número e a classe gramatical de cada uma delas. Certo? Vamos lá. O primeiro exemplo está dizendo assim: música pode deixar as pessoas calmas. Observe lá que pessoas ele é um substantivo. Substantivo o que, gente? Alguém sabe me dizer? Abstrato? Próprio? Concreto? Não, gente, não é um substantivo comum. Certo? Substantivo e calmas é um adjetivo. Lembrando que adjetivo é aquilo que dá qualidade, dá uma característica do substantivo. Certo? Então aí no caso você já observa. Ok, tirando isso, só para a gente refletir um pouquinho, ok? Então, já sei, substantivo, pessoas, calmas é adjetivo. Mas observe que na seta de baixo está dizendo que ambos, o substantivo quanto o adjetivo, estão no feminino e no plural. Se eu, no caso, se liga nisso, gente, eu já vi muito caderno de meus alunos que às vezes esquece um S. E se esquecer um S numa frase onde o substantivo ou o adjetivo estão no plural e você não acrescenta, fica uma coisa estranha. Observe, se eu tirasse, por exemplo, o plural do substantivo, observe, música pode deixar a pessoa calmas, fica estranho. Então, no caso, ele tem que ter a concordância. Por isso que o nome está dizendo, concordância nominal, certo? Então, aí você tem que se ligar. E outra, as pessoas calmas, ou seja, tudo está no plural. Então, tanto está no plural como também está no feminino. Então não tem como deixar pessoas calmos. Não tem como, né, gente? Não concorda. Um é feminino, o outro vai para o masculino. Não fica muito legal, né? Então vamos lá. Segundo exemplo está aí, ó.
Adoro legumes frescos. Observe a mesma coisa, gente. Substantivo e adjetivo. Legumes, substantivo e também adjetivo frescos. Só que nesse caso, eles estão no masculino e no plural. Professor, legumes é masculino? Sim, os legumes. Ninguém diz as legumes, certo? Diferente de verdura, a verdura, certo? Então vamos lá. Seguindo. Nas duas frases, o adjetivo concorda com o substantivo em que? Em gênero e número. Lembra lá. Além dos adjetivos, artigos, pronomes e numerais concordam em gênero e número com o substantivo. Como assim, professor? Numerais, número... Meu Deus, é matemática agora? Ah, não! Gente, os numerais, no caso, se fosse 1, 2, uns, certo? E aí depois a gente vê outro assunto sobre isso. A gente vai verificando aqui, tudo bem? Vamos lá, observe essas outras frases. Todas as comidas típicas são saborosas. A mesma coisa ali, gente. Observe que ali, ó, ele está mostrando agora o pronome. Esse pronome nossa, alguém sabe me dizer que tipo de pronome é ele? Pronome reto? Acho que não. Pronome pessoal? Pronome de tratamento? Pronome oblíquo? Não, gente, ele é um pronome possessivo, certo? Então, no caso, observe aí que comidas é feminino e logo o pronome também estará no feminino, certo? Aí observe lá também, refogue a cebola e o alho picados. Professor, mas a cebola não é um substantivo feminino, conforme está dizendo ali? Aí ele tá, eu vou ali para a parte de baixo, ele diz assim, o adjetivo picados se refere a dois substantivos de gêneros diferentes. No caso, cebola, que é o substantivo feminino, e alho, que é o substantivo masculino. Por se referir a dois substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo é flexionado no masculino plural, certo? Então, no caso aí, ele está no masculino plural. Por que está no plural, professor? Se os substantivos não estão no plural. Alguém pode me dizer por quê? Quase. E aí, turma, alguém sabe me dizer o porquê? No caso, ele vai me dizer porque tem dois substantivos. Então, eles ficam no plural, certo? Como se tivesse dois núcleos. Tudo bem? Vamos continuando. Entretanto, o adjetivo também pode concordar com o substantivo mais próximo. Olha, observe aí, ó. Comprou cravos e rosas lindas. Aí, no caso, rosas, que é um substantivo feminino, e aí o adjetivo também pode ir para o feminino também, certo? Aí vem outro ponto lá. Quando o adjetivo aparece antes do substantivo, fazemos a concordância sempre com o termo também mais próximos. Observe aí. Comprou lindos cravos e rosas. Aí olha o outro exemplo. Comprou lindas rosas e cravos. Não tem como, se você colocar lindas cravos. Fica estranho, né, gente? Por favor. E vamos lá, finalizando para as três regrinhas aí, diz assim: os adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam em gênero e número com os substantivos que se referem, certo? Então você vai concordar tanto no feminino como no masculino e no singular no plural. É isso que ele está tentando lhe dizer. E quando o adjetivo se refere a mais de um substantivo de gêneros diferentes e aparece depois deles, pode ficar no masculino plural ou concordar com o substantivo mais próximo, que é que nós vimos anteriormente. Se o adjetivo vier antes do substantivo, concorda com o termo mais próximo. Lembra lá? Comprou rosas, comprou lindas rosas, comprou lindos cravos. Então é isso que ele está lhe falando. Certo?
Viu como não tem um bicho de 7 cabeças nessas questões? Basta você seguir as regras, não fuja delas. Qualquer dúvida, volte, leia novamente e veja alguns exemplos. Certo, turma? Então, sem mais o que acrescentar, peço para você fazer as atividades. Lembrando, não esquece de colocar a data, que é fundamental. Certo, turma? Vamos para a mensagem? Mensagem de hoje que vem de Robert Collier, que é um autor americano. Ele diz assim: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então é isso, turma. Boa segunda-feira para você. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja todo mundo conseguindo aprender bastante e se cuidar nesse período de isolamento. Hoje, aula relativa ao dia 28 de setembro, e hoje nós vamos ver operações com números racionais, multiplicação e divisões envolvendo frações. Você pode acompanhar o assunto a partir da página 35 do livro, então abre aí e acompanhe. Aí no slide seguinte nós temos a história do baba de moça, né? Em alguns estados brasileiros, nós temos pratos típicos. E esse é um creme feito com leite de coco, ovos, açúcar. E ele diz, veja a seguir, os ingredientes usados. Então os ingredientes são 4 gemas de ovos grandes, 100 ml de leite de coco, 1/4 de quilograma de açúcar refinado e 250 ml de água. No slide seguinte nós temos a representação aqui e uma perguntinha. Para a sobremesa de almoço de domingo, Ana preparou 3 receitas de baba de moça. Nesse caso, a quantidade de todos os ingredientes foi aumentado proporcionalmente. Quantos quilogramas de açúcar ela usou para fazer o triplo da receita? Então tem um esquema, você está vendo aí. O esquema ele representa 1 quilo dividido em 4 partes. Então nós temos a primeira parte em amarela, que representa 1/4, e 3 partes em branco, que são os outros 3/4 restantes do quilo de açúcar. Na figura seguinte, nós estamos representando as 3 partes de 1/4, né? Ou seja, 1/4 vezes 3. Então no primeiro tem um quadradinho amarelo, no segundo tem 3 quadradinhos amarelos. Por quê? Porque Ana vai fazer o triplo da receita. Acho que ela tem mais visitas, né? E no slide seguinte a gente vê como que executa essa multiplicação. Então, para calcularmos é 3 vezes 1/4, que é igual a 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que é igual a 3/4. Ou, do lado seguinte você vê aí, ó, 3 vezes 1/4, o 3 multiplica 1, que dá 3, repete o denominador 4. E o avisozinho, na multiplicação de número natural por um número fracionário, multiplicamos o número natural pelo numerador da fração e apenas conservamos o denominador. Simples assim. Então, 3 vezes 1/4 é somar 1/4 3 vezes, que resulta em 3/4. No slide seguinte a gente vê outra história, né? O do arroz de carreteiro. Um prato típico do Rio Grande do Sul. E ele pede para ver abaixo os ingredientes da receita. São 1 kg de charque, meio quilo de arroz, 2 cebolas, uma cabeça de alho pequeno, 3 tomates grandes, um maço de salsinha e cebolinha, uma xícara de óleo, 2 ovos cozidos. Continua na página 36 aqui, acompanhe. Para fazer metade da receita de arroz de carreteira é preciso usar quantos quilogramas de arroz? Aí a gente tem um esqueminha, né? A figura abaixo representa 1 kg de arroz, a parte amarela, meio quilo. Só que vamos fazer apenas metade da receita. A receita usa metade de 1 kg, metade da receita vai ser metade da metade. Para encontrar a quantidade necessária da receita, calculamos a metade de meio quilo de arroz, que é o mesmo que 1/2 vezes 1/2. Aí tem a representação, ó. Em cima, 1 kg dividido em 2 partes, a parte amarela é a que usa,
ou seja, meio quilo, e embaixo o meio quilo dividido na metade, que dá 1/4. Então só usa essa parte amarela aí no canto esquerdo em cima, 1 meio vezes 1 meio, você multiplica 1 vezes 1 em cima, 2 vezes 2 embaixo, que dá 4. Então para preparar metade da receita é preciso 1/4 de quilo. No slide seguinte a gente vê fração multiplicada por fração. Lá na página 38, ele fala uma multiplicação comum, né? A gente vai ver a técnica do cancelamento, mas antes um primeiro método aqui. O exemplo é 2 sobre 9, que multiplica 15/4. No método 1, a gente multiplica numerador vezes numerador, 2 vezes 15 dá 30, 4 vezes 9 dá 36. Aí ó, fica 30 sobre 36, pode ser simplificado por 6, 30 por 6 dá 5 e 36 por 6 dá 6, fica 5/6. No método 2, agora sim a gente vai ver o cancelamento. Ó. São 2 nonos vezes 15/4. Note que foi cortado o 2 do 2 nonos e o 4 do 15/4. Foi cortado aí em vermelho. E tem um dividido por 2, você está vendo aí na tela. Tem um dividido por 2 no 2 do 2 nonos e no 4 do 15/4. E o 15 e o 9 estão cortados em roxo com uma divisão por 3. Então fica um sinal de igualdade. Se o 2 foi cortado por 2, 2 por 2 dá 1. E o 4 que foi cortado por 2, 4 por 2 dá 2. E agora o 15 não foi cortado em roxo e dividido por 3. 15 por 3, 5. E o 9 foi cortado em roxo, dividido por 3 dá 3. Aí fica 1/3 vezes 5 meios. 1 vezes 5 dá 5 e 3 vezes 2 dá 6. Igualzinho de cima, ó, só que feito de outra forma, né? Só pode fazer isso na multiplicação, não pode fazer esse tipo de corte em outras operações, tá? Somente na multiplicação que a gente faz isso. Então, de novo, o 2 e o 4, por serem múltiplos de 2, foram cortados e divididos por 2. O 15 e o 9, por serem múltiplos de 3, foram cortados e divididos por 3. Tranquilo? O resultado foi 1/3 vezes 5 meio, que multiplicou e deu 5/6. Tanto o método de cima quanto o de baixo fazem a mesma coisa, chegam no mesmo resultado. No slide seguinte, ainda na página 38, já sabemos que ao multiplicar frações, nós multiplicamos os numeradores pelos denominadores. Exemplos. Aí você tem vários exemplos, né? 1/3 vezes 1/5, que 1 vezes 1 deu 1, e 3 vezes 5 deu 15. Aí com 15avos. Né? No exemplo de baixo, 2 nonos vezes 3/5, 2 vezes 5 deu 10 e 3 vezes 9 deu 27. No exemplo ali acima na direita, 2 1/5 vezes 3/4 é igual a 11/5. De onde veio esse 11/5? Porque tem o 2 que é inteiro e foi somado com 1/5. Então o resultado é 11/5. A gente já viu isso na aula anterior. Aí multiplicou o 11 vezes 3 e o 5 vezes 4 deu 33 sobre 20. Outro exemplo semelhante, né? 7/4 vezes 1 5/2, de novo um número misto. O 7/4 repete 7/4. O 1 5/6, eu falei 5/2 agora. O 1 5/6 virou 11/6, né? Porque tem um inteiro. Então soma 6/6 aí e o 1 5/2 vira 11/6. Aí 7 vezes 11 deu 77, 4 vezes 7 deu 24. E agora o conceito de inversos, ainda nessa mesma tela. Na divisão de frações, ao multiplicarmos as frações pelo inverso dos seus divisores, né? A gente vê aí exemplos de inversos que o 6, o inverso dele é 1/6, ou seja, é 1 sobre ele. Quando você vê um número inteiro, o inverso dele é 1 sobre ele. O inverso do 10 é 1 sobre 10. Se fosse 8, 1 sobre 8. Já o inverso de denominadores, de frações com denominadores comum, você inverte o denominador, ele vira numerador. 3/5, o inverso dele é 5/3. 7 11avos, o inverso dele é 11/7. Tranquilo? Vamos ao slide seguinte, onde fala da multiplicação de frações. Essa daí é a forma mais comum de você multiplicar
aliás, de você dividir uma fração, que é multiplicar pelo inverso. Então aí a gente tem 5/6 dividido por 5/7. Então a gente repete a primeira fração e inverte a segunda. Então 5/6 agora é o mesmo 5/6 multiplicando 7/5. Aliás, 2/3 dividido por 5/7. Primeira divisão. 2/3 dividido por 5/7. Aí é o 2/3 que multiplica o inverso do 5/7. Ou seja, 7/5. Aí fica 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5 que dá 15. Tranquilo? Vamos para a segunda. É 1/2 dividido por 3/5. Repete o meio, olha ali, ó, conserva, segue o esquema da setinha. E o 3/5 inverte, fica 5/3. Aí 5 vezes 1 deu 5. 2 vezes 3 deu 6. Então 1/2 dividido para 3/5 é 5/6. Assim como 2/3 dividido para 5/7 dá 14/15. Tranquilo? E agora vamos para exercícios. Acompanhe aí, o exercício 2 da página 41. Calcule as multiplicações envolvendo números naturais e frações. Então, aqui a gente tem um número inteiro, 5 vezes 1/6. É simplíssimo de fazer. É só multiplicar o 5 vezes 1, 1 vezes 6, e dá 5/6. Simples assim. E a letra F do exercício tem um número misto, né? 3 e 3/5 vezes 3. O 3 e 3/5, ele todo está multiplicando 3. Então, para fazer, primeiro eu tenho que transformar ele numa fração. Então, ele vai ali para um parêntese, 3 mais 3/5 e soma, né? Ele vira é 3 e 5/4 vezes 3, né? 3 e 5/4 vezes 3. Então, o 3 mais 5/4, o 3 vai para um denominador 4, fica 12/4, mais 5/4. Aí na última linha tá lá, ó, o 12/4 mais 5/4. Do lado tem uma linha azul, continuando o raciocínio, né? Agora está num denominador igual, fica 12 mais 5 sobre o denominador 4. E 12 mais 5 dá 17. 17 vezes 3 dá 51 e fica 51/4. Então, o complicado é só transformar o número misto em uma fração, que é essa fração aí, a 17/4. A 17/4 multiplica numerador por numerador, dá 51. O denominador, 4 vezes 1, 4. Aí no finalzinho do cálculo. Tranquilo? Vamos mudar de exercício. Vamos para a página 11. Aliás, para a página 44, o exercício que é 11. Resolva as divisões a seguir. Aí dá 3/8 vezes 1/8. Desculpe, 3/8 dividido por 1/8. 3/8 dividido por 1/8, só repete o 3/8. Inverte o 1/8. Então fica 8 sobre 1. 3 vezes 8 deu 24. 8 vezes 1 deu 8. 24 por 8 dá 3. E agora a letra F do exercício. 2/3 dividido para 1/6. De novo, né, você coloca ali o 2/3, multiplica pelo inverso, 6 sobre 1. 2 vezes 3, 12. O 3 vezes 1 dá 3. 12 por 3 dá 4. Sempre que terminar assim divisível, você divide, tá? No primeiro deu 24 por 8, que é divisível e dá 3. No segundo deu 12 por 3, que é divisível e deu 4. Não deixa o 12/3, não deixa o 24/8. A resposta está incompleta se ficar assim. E agora, sexto ano, peço que você vá lá nas páginas 40 até 44, resolva os exercícios semelhantes a todos esses. São bem facinhos, você não vai ter dificuldade. Sexto ano, agradeço sua participação e até a próxima aula.